Oi, meus amores, eu sou a Lavis e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E o tema do episódio de hoje é Você é Titã, não nasceu pra implorar. Esse episódio é pra todas as pessoas que um dia se acharam menos do que elas realmente são, que um dia passaram por coisas terríveis e isso moldou elas de dentro pra fora e hoje em dia elas não se sentem seguras de si. Então esse episódio é pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. É o seguinte, eu fiz esse episódio por quê? Porque eu mesma já passei por situações em que eu me diminuí pra caber, falei menos pra não incomodar, né? Isso acontece, infelizmente já aconteceu. Esperei a atitude que não vinha, fingi que estava tudo bem quando não estava, né? Só pra não parecer dramática. Fingi que tava tudo bem, mas na verdade pra mim não tava tudo bem, entende? E sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Não foi nem a rejeição, foi eu ter me abandonado no meio do caminho, porque eu queria pertencer a algum lugar, a alguém. E isso é doloroso demais. Quando você percebe o quanto que você já se abandonou no meio do caminho, você fica assim, cara, eu vou me buscar. Eu vou pegar o carro, eu vou dar meia volta, eu vou me buscar. Quando você abre o olho pra isso, você fica, cara, por que que eu fiz isso comigo, cara? Por quê? E aí você fica assim, não, eu não aceito isso, eu não aceito. Enfim, eu falo isso pra vocês, não porque eu tô passando por isso agora, até porque se eu tivesse passando por uma situação, eu não ia trazer, né? Se eu não tivesse resolvido dessa situação, eu não ia trazer aqui. Mas eu só trago pra cá, pros episódios, coisas que eu já me resolvi na minha cabeça, né? Eu faço terapia e tudo mais, recomendo que façam também. Tô fazendo faculdade de psicologia, sempre gosto de trazer um pouco de psicologia pros episódios, então vamos começar esse episódio, tá bom? Implorar dói mais do que perder. E por quê? Porque quando você implora, você já sabe que não está sendo escolhida e o corpo sente. Ou seja, é muito triste quando a gente se vê nesse local de implorar para não perder alguém. Ou pior, quando a gente é a pessoa do outro lado, vendo alguém implorar para não te perder. Tipo assim, eu já estive dos dois lados da moeda. Eu sei como é que é. Eu sei muito bem. Eu sei. Eu já estive dos dois lados. Mas assim, é muito triste de ver quando a gente tá no local de implorar, porque a gente fica assim, caraca, é uma é uma situação que você olha de várias formas. Você olha de forma assim, nossa, que humilhante fazer isso por alguém. Sim, é humilhante. Outra forma que você pode olhar, nossa, tá tão ausente de si, tá tão inconsciente do próprio valor, tá tão desvalorizada. É, visão. E outra coisa, você olha e fala assim, nossa, pra quê? Entendeu? Então, assim, tem várias formas de olhar pra esse tipo de situação, mas quando você olha de forma tipo assim, nossa, eu estou implorando por uma coisa que claramente já não é mais minha. Eu tô querendo me colocar num local que não me pertence e nunca me pertenceu. A pessoa está me tirando desse local, ou a situação, seja lá o que for, mas eu nunca pertenci a esse local. Por que que eu vou implorar? Não faz sentido. Implorar é mais uma coisa assim, tipo, nossa, eu tô tão ausente de mim, sabe? E o corpo sente isso, claramente, né? O corpo sente tudo. O corpo é tudo pra nós. O corpo é a nossa casa, o corpo é a nosso meio de nos comunicar com nossa parte inconsciente, o corpo é nosso meio de interpretar o mundo, o corpo é tudo de bom. Mas tem a questão do corpo sentir quando a gente não tá sendo escolhido. Que é o seguinte, aquela ansiedade, aquela espera, aquela necessidade de mandar uma mensagem de novo, aquela vontade de explicar melhor pra ver se agora entendem. Cara, a gente tem essa questão, essa necessidade de pertencer a algum local, a pertencer a alguém. Quando a gente sente que não tá mais pertencendo, isso é complicado. A gente meio que
se sente, tipo assim, o sentimento de rejeição, ele é tão intenso pra gente que ele causa dor de verdade. De verdade mesmo. O cérebro interpreta rejeição da mesma forma que ele interpreta dor. Ou seja, você pode sentir dor física, só por causa de uma rejeição. Não só por causa de uma rejeição, né? Mas porque o seu cérebro interpreta dessa forma, da mesma forma que ele interpreta uma dor, de verdade. Então, assim, é muito intenso pro corpo lidar. Então, ele claramente vai dar sinais de que você não tá bem com essa situação, que isso vai te ferir, que isso vai te machucar. Isso não é amor. Isso é medo, e medo não sustenta vínculo. Ou seja, não é porque você ama muito uma pessoa que você vai implorar pra ela não sair da sua vida. Não é porque você ama muito uma pessoa, uma situação, seja lá o que for. Eu tô falando de pessoa aqui porque quando a gente fala de situação, rejeição e tal, não sei o que, é mais em convívio social, né? Então, assim, não é sobre você amar muito alguém, um amor, um amigo, uma amiga. Não é sobre amor. Porque tem uma diferença entre amor e carência. E o medo que você tem de perder alguém, seja lá por que situação que for, vocês têm um desentendimento e aí vocês começam a se afastar e você fica implorando pela atenção dessa pessoa, implorando pra ela não te deixar. Não é isso que vai sustentar vocês. Não é isso que vai fazer com que, agora vai dar certo porque você implorou, porque você demonstrou que você não vive sem essa pessoa na sua vida. Mas não é assim, cara. Não é assim. Isso não sustenta nada. Porque um lado vai ficar assim, nossa, eu tenho que estar na vida dessa pessoa, porque senão essa pessoa, sei lá, vai fazer alguma coisa contra ela mesma. Pode acontecer, ou pode ser que essa pessoa vire e fale assim, nossa, você tem que se valorizar, hein? Dá licença, minha filha. Entendeu? Mas enfim, não sustenta vínculo. Não sustenta vínculo. O que sustenta vínculo é uma troca real de energia. Eu puxando o episódio passado. Mas enfim, uma troca real de energia entre duas pessoas. Se eu tô investindo e a pessoa não, vai ter um desbalanceamento, vai ter um afastamento. Entendeu? Então, é uma questão de entender isso, que o amor, ele exige troca saudável para se manter vivo. E a carência vem de uma ausência que você tem de si, de coisas que você anseia e você não tem, que você projeta no outro. E aí vem aquele medo desesperador de perder. Tudo bem que no amor também tem medo de perder, mas assim, ainda assim, é preciso reconhecer quando é uma carência e quando é um amor. Porque quando é uma carência, vai ter aquele negócio tipo, nossa, mas eu não posso perder essa pessoa de jeito nenhum, porque senão o mundo acaba. Será mesmo? Será mesmo que isso é um vínculo saudável? Eu não acho que isso é um vínculo saudável e nem sustentável, viu? Porque, cara, se a pessoa ela quer ficar, se ela quer investir energia em você, não tem conversa. Não tem conversa. Pode ter desentendimento, pode ter passagem de tempo, pode ser mudança de estados, de relacionamento, tem relacionamentos que mudam dinâmicas com o passar dos anos, e tá tudo bem. Entendeu? Mas se a pessoa quer, se ela te valoriza, não tem conversa. Entendeu? Ela vai ficar. Mas você não pode achar que esse medo de perder alguém vai sustentar vocês quando alguma coisa der errado, quando houver um desentendimento e for um momento de cada um seguir seu rumo. Não é o medo que vai sustentar vocês. Não sustenta nenhuma relação, né? E assim, eu trago muitos episódios falando sobre vários tópicos que eu tô trazendo em vários episódios seguintes, e eu espero que vocês estejam acompanhando para seguir a linha de raciocínio que eu formei com esse tempo todo escrevendo roteiros. A neurobiologia da rejeição. Ou seja, vamos falar de aspectos mais biológicos. Vamos falar de aspectos mais biológicos? Eu acho que vai ter a parte que eu falei aqui, dando spoiler. Eu acho.
Quando alguém nos exclui, o cérebro reage como se estivesse em perigo, ou seja, tem uma divisória. Sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Aí, dentro do sistema nervoso periférico, tem o sistema simpático, o sistema parasimpático, o sistema entérico e o sistema somático. Né? Tem esses sistemas aí. Se eu estiver errado, eu corto na edição. Mas o sistema simpático, ele é responsável por disparar respostas de luta ou fuga. Ou seja, quando a gente é rejeitado, olha o BO, entendam que o BO é sério. Tá escrito até na biologia do nosso cérebro o quanto que uma rejeição pega no coração e na cabeça. É por isso que dá ansiedade, entendeu? Porque você fica assim, meu Deus, eu acabei de ser rejeitado. E aí pode ser que você implore, pode ser que... Enfim, vai depender da pessoa, né? Eu acho que quanto mais você vai construindo valor próprio, menos você vai sofrendo com isso. Não que você vai deixar de sofrer, porque todo mundo sofre com rejeição, tipo, não tem jeito, você sempre vai ficar meio chateado. Mas a questão de implorar pode nunca mais acontecer quando você começa a construir valor próprio, entendeu? Mas que vai doer sempre vai. O cérebro reage como se estivesse em perigo, ou seja, é por isso que tem a questão da ansiedade, porque fica assim, meu Deus, e agora? E agora o que eu faço? Enfim, pesquisas de Naomi Enzberger, eu vou colocar o nome dela aqui, mostram que a rejeição ativa o córtex cingulado anterior, a mesma região envolvida na dor física. Tá vendo como eu dei spoiler? É porque eu lembrava desse roteiro, porque, cara, é bizarro, porque realmente você sente dor física, às vezes, com algumas rejeições, tipo dor no peito, sabe? E tipo assim, por quê? Porque é tão pesado pra cabeça do ser humano interpretar esse tipo de interação social, esse tipo de coisa, sabe? É bizarro, vocês têm noção disso? Nossa, enfim, eu adoro trazer esses tópicos pro podcast, porque onde mais vocês saberiam disso? Ou seja, o aperto no peito não é drama, é biologia. Ou seja, realmente, a dor no peito que dói é real, cara. É real, é tipo... Não é... Ai, tá fazendo drama. Ai, mas se você também sente demais, você é muito sensível. Não, realmente acontece. Realmente, você sente dor física. Dor física, cara. Como que você vive uma situação social e o seu cérebro interpreta aquilo, nível de gerar dor física em você? Tem noção da complexidade disso? É babado? Levem a sério, tá? Já John Bowlby demonstrou que o apego é uma necessidade primária. Eu ainda não estudei sobre apego na faculdade de psicologia, mas vai vir aí. Eu acho. Nós fomos programados para buscar vínculo, ou seja, tá no nossa estrutura, na nossa criação, tá na nossa história como seres humanos, buscar vínculos. Ou seja, é uma coisa muito essencial pra gente. Por isso que quando tem uma quebra, uma rejeição, um fim de vínculo, é por isso que pesa tanto. É por isso que dói tanto. Porque a gente meio que é condicionado a nossa vida inteira a buscar isso. A gente meio que já nasce programado para isso. E se a gente nasce programado para isso e do nada tem uma quebra, uma ruptura, um meio do caminho, um abismo, tipo assim, ai, aqui eu não continuo com essa pessoa, tchau. Como que o cérebro interpreta isso de forma calma, simples e racional? Não interpreta, não interpreta. Ele vai sentir sim, cara. Ele vai sentir, porque dói, cara. Dói de verdade. Implorar muitas vezes é o sistema nervoso tentando restaurar a conexão. Mas existe um ponto de maturidade onde você percebe que conexão que exige insistência não é conexão segura. Ou seja, é o ponto que eu tava falando, né? Eu vivo falando aqui em outros episódios de podcast
que o nosso cérebro, ele gosta da zona de conforto dele. Ele gosta de poupar energia. Ou seja, se você está familiarizado com uma pessoa, uma situação, um vínculo, você vai fazer de tudo para manter esse vínculo, né? Não só porque você gosta do vínculo, não só porque já faz um tempo, não só porque te faz bem, né? Estar com esse vínculo na sua vida, manter esse vínculo na sua vida. Mas também porque seu cérebro se acostuma. E aí, quando do nada ocorre uma ruptura, seu cérebro vai falar assim: não, 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 não. Não vai ter ruptura não, minha filha. O caminho já foi formado aqui, não venha não. E aí, você vai querer voltar aos eixos do seu sistema nervoso. Ó, vou ler de novo aqui, ó. Seu sistema nervoso tentando restaurar a conexão. Por quê? Seu sistema nervoso está tudo acostumado com um padrão, né? De comportamentos, ações, vínculos, interações. Ele está todo acostumado. E do nada ter uma ruptura? Como assim do nada ter uma ruptura? Não, não, simplesmente não. Ele fala, não, não vai ser assim. Eu não quero que seja assim, cara. Eu não quero. E aí você tem esse negócio de tentar voltar ao vínculo, tentar restaurar. E pode ocorrer esse negócio de você implorar. Tipo assim, pelo amor de Deus, não me deixa. Mas, tipo, cara, vamos ser sinceros? Se a pessoa quer estar na sua vida, ela tá. Se ela não quer, deixa estar. Beijo, boa vida. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim, tipo, eu sei que algumas dores doem demais. Eu sei. Eu sei muito, muito bem. Algumas dores doem demais e dá vontade de você mandar uma mensagem falando assim, ai, vamos voltar a se falar. Ou tipo, cara, cê é louco, não compensa. Não compensa, tipo, é uma vontade de voltar àquilo, sabe? Mas, tipo, quando você percebe que nenhuma conexão que você forme vai ser uma conexão estável, saudável e segura, se for baseada no medo, você fala, cara, se foi é porque não era pra mim. Se não voltou, se a vida quer que a gente se distancie, se essa pessoa quer que a gente se distancie, se essa pessoa não quer mais me acompanhar, é porque não era pra ser. Simplesmente porque não era pra ser. Ai, nossas energias não se alinham mais. Nossos caminhos não batem mais. Entende? É você olhar para a situação de forma mais clara. Não baseado em tudo que você já viveu, não baseado no que o seu corpo está sentindo, como ele está interpretando aquela situação. É você olhar para aquilo e falar assim: não é para mim. Entende? Não é para mim. Eu não tenho que ficar implorando. Se não é para mim. Se fosse para mim, não ia ter esforço. Não ia ter esforço. Por quê? Quando uma pessoa, um vínculo, uma situação é para você, vai se alinhar com você. Vai ao encontro de você. Assim como você vai ao encontro da situação ou da pessoa. É o que eu tava falando no episódio passado. Quando tem esse alinhamento, não tem conversa, entendeu? Não tem conversa, não tem tipo, ai, mas não sei o que. Não tem. Não tem não, amor, não tem. A hora que você percebe. Tem um momento muito específico que não é uma explosão, não é uma briga, mas um clique interno. É quando você olha para a situação e pensa, eu tô me esforçando demais para caber. Ou seja, tem vezes na nossa vida que a gente tá, né, distribuindo nossa energia, distribuindo, e aí do nada a gente fica, nossa, eu tô colocando energia demais aqui, eu não tô tendo retorno. E tipo assim, não aconteceu nada. Vocês não brigaram, vocês não tiveram discussão, não foi, nossa, olha a bomba que essa pessoa me jogou. Não. Você só percebe que você tá investindo demais e você não tá tendo retorno. E esse momento, ele dói, sabe? Ele dói um pouco, porque
Você sente que você está se esforçando muito e a pessoa está retornando pouquíssimo. Tipo, é como se ela não estivesse vendo você. É como se ela não estivesse valorizando você. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser até porque a pessoa nem percebeu, ou pode ser que a pessoa tá passando por um momento, pode ser tantas coisas. Mas assim, quando você percebe que você tá investindo energia demais, você já fica meio assim, as coisas estão estranhas. E quando você precisa se esforçar para caber, é porque aquele lugar não foi feito para você. Ou seja, sabe quando você investe tanta energia numa pessoa que você fala assim: se eu não investisse energia nessa pessoa, eu teria o retorno dela? Ela ia investir em mim? Ela ia se colocar da forma que eu me coloco nessa relação? Ela ia se esforçar da forma que eu me esforço por essa relação? Essa pessoa ia me mandar mensagem? Ia se importar com os meus sentimentos? Ela ia fazer questão todos os dias? E se a resposta é não, quando você percebe que a resposta é não, aí, meu amor, aí você já tá abrindo o olho. Isso já é um ponto positivo. Mas você pode escolher ficar em negação, porque tem muito disso. A gente tem dificuldade, às vezes, de assumir alguma coisa que a gente não quer. A gente não quer assumir esse tipo de coisa. Tipo, realmente, essa pessoa não faria isso por mim. Isso é doloroso demais para absorver. Às vezes, você fica assim, não, com certeza. Com certeza essa pessoa faria isso por mim. Tá bom. Mas a questão é a seguinte: quando você percebe que você está se esforçando demais para permanecer nesse local, é porque esse local não é para você. Ele não te cabe mais. Ou ele nunca sequer coube você. Você só não percebeu. Mas, né, tempo para tudo. E o tempo chegou de você perceber que você não cabe naquela situação, por mais que você se esforce. Entende? Isso não é sobre você ser melhor do que a outra pessoa, melhor demais para viver aquela situação. É sobre você ser diferente. Ou seja, sabe aqueles brinquedinhos de criança que tem uns negocinhos para você encaixar as pecinhas e passar? É igual você querer colocar uma estrela num lugar que era para ser um círculo. Você acha que vai passar? Não vai, não vai. E por quê? Porque a estrela é diferente do círculo. Ou seja, para você caber numa situação, você tem que ter meio que um ponto de igualdade. Você tem que ter um encaixe naquela situação, você tem que ter um encaixe com aquela pessoa. E se vocês não se encaixam, se você não cabe naquela situação, naquela vida, naquela história, é porque ela não é pra você. É porque você não é a pessoa pra viver aquela história. Você é a pessoa pra viver sua própria história. Entende? Você vai ter o seu encaixe perfeito, você vai viver a sua situação tipo, nossa, eu tô na minha casa. Você vai se sentir assim, eu estou em casa. Por quê? Porque você se encaixa perfeitamente, você não precisa ficar tentando se moldar para caber em alguém, entende? Você simplesmente cabe. Porque quando é para você, foi moldado perfeitamente, milimetricamente para você. E quando não é, não tem o que você faça. Não tem o que você faça mesmo. Você pode tentar tanto, 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 mas isso não é sobre você ser melhor do que aquela pessoa nunca te mereceu, porque você é mais, entendeu? Girl, não é sobre isso. É sobre você ter tudo um universo, uma energia própria, um jeito de ser, um jeito de viver, isso não se adequar com outra pessoa. Ou seja, é muito bom você olhar para relacionamentos e pensar assim: por que que não deu certo? Porque a energia não batia, porque vocês eram incompatíveis. Apenas. Não porque, ai, a pessoa era péssima, a pessoa era horrível, a pessoa
era isso, isso e aquilo. Aí você sempre vai demonizar a pessoa, né? Mas e aí? E cadê sua responsabilidade nisso? Você tava no relacionamento também. Um relacionamento para dar certo precisa de 2 pessoas. E o esforço das 2. E se não dá certo, responsabilidade dos 2 também. Entende? Nem que seja porque, você é assim, assim, assado e eu sou assim, assim, assado. Não bateu. É criar responsabilidade. Eu quero passar essa visão para vocês. Se responsabilizem. Muita coisa que acontece com a gente, ao depender da nossa interpretação, a gente pode amadurecer ou não. Ou seja, quando você olha para uma situação e fala assim, não, éramos muito diferentes, não ia dar certo. Nós éramos diferentes e incompatíveis, não ia dar certo. É melhor do que você falar assim, nossa, mas eu era demais para você. Abaixe esse ego, minha filha, abaixe esse ego. Algumas pessoas não sabem sustentar profundidade, não sabem sustentar presença inteira, não sabem lidar com quem percebe demais. Mas calma, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas você, you girl, você não nasceu para se amputar emocionalmente para facilitar a convivência. Ou seja, meu amor, se você é uma pessoa, que é uma pessoa mais intensa, é uma pessoa profunda, é uma pessoa que sente, se coloca e se derrama nas coisas da sua vida, se derrama nas pessoas, se derrama em tudo. Você é uma pessoa assim, fluida, que se espalha assim. Você é uma pessoa profunda. Você, por ser uma pessoa profunda, tudo pra você vai ser uma coisa diferente. Tudo pra você vai ser mais intenso. Tudo pra você vai ser mais sensível. E isso não tem nada de errado. Você pode ser assim, entende? O que você não pode fazer é se moldar para caber em situações em que você não pode ser você inteira. Você não pode ser você 100%. Por quê? Porque você não vai agradar o outro desse jeito. Porque você não vai caber no ideal de relacionamento do outro. E isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Você tem que ser você completamente inteira, profunda, expansiva, se for o caso, intensa. Você tem que ser você inteira. E as pessoas, se forem pra você, se forem minimamente conectivas com o seu jeito de ser, elas vão aceitar você de braços abertos e vão valorizar cada vírgula da sua história, de quem você é. Ou seja, não é sobre você querer estar com pessoas que não se alinham nem um pouco com a forma de ser que você é. É sobre você olhar pra si e falar assim, nossa, eu sou um ser tão cheio de complexidades. Por que que eu vou querer me moldar, me diminuir, me deixar pra trás, me negligenciar pra caber numa situação? Porque se você faz isso, vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, onde eu estou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí, você vai ter que tomar uma decisão de falar assim, eu sinto minha falta e eu estou indo me buscar. Entende? E é passando essas visões para vocês que eu quero falar, né, um pouco sobre como que a gente não pode fazer isso. Como que isso fere muito a gente, essa questão de você se deixar para trás. Quando você percebe que você se deixou para trás, você fica, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. E aí você tem esse impulso de voltar para te buscar. Quando você está em busca do seu amor próprio, quando você está em busca do autoconhecimento, você percebe, nossa, olha esse padrão aqui, olha isso aqui que eu faço, olha isso aqui que eu vivo repetindo, olha essa insegurança que eu nunca superei, olha isso, olha aquilo. Você vai percebendo coisas em você. E você fala assim,
eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa nova, entendeu? Eu quero ser diferente. Eu quero me acolher. Eu quero olhar pra minha criança interior e abraçar ela e falar assim: eu tô aqui. Eu tô aqui pra você. Pode chorar, entendeu? Eu entendo. Eu sei dos seus traumas. Só eu sei. Eu sei muito bem. Você ter essa vontade de se acolher, isso já é o primeiro passo para você mudar completamente sua vida. Porque se você se acolhe, se você se busca, se você não se deixa para trás mais, se você se alinha com quem você é e vive alinhada com quem você é, você nunca vai se arrepender disso. Você pode se arrepender de situações que você se deixou para trás no passado, mas você nunca vai se arrepender de você se escolher, de você se acolher, de você falar assim: eu sou assim e eu não tenho que ter medo de ser assim. Eu não tenho que ter medo de ser inteira em lugar nenhum. Entende? Olha o quão grande você é quando você é inteiro. Se você vai se despedaçando ao longo da sua vida, você vai se sentir desse tamanhozinho. E é porque você se despedaçou vários períodos de vida atrás, várias situações atrás, experiências, você se despedaçou inteiro. É por isso que você tá pequeno, entendeu? Mas quando você fala assim: não vou me despedaçar pelos outros, os outros não estão me valorizando, por que eu vou me despedaçar pelos outros? Não. Eu tenho que me valorizar em primeiro lugar, entendeu? Eu valho mais do que tudo isso que eu tô vivendo. E aí você se busca. E é por isso que você se torna um titã. Porque se você é inteiro, meu amor, o tamanho que você vai ser. Nossa, já parou pra pensar no tamanho que você vai ser se você não se despedaçar mais? Se você buscar cada caquinho que você deixou pra trás e você se remontar inteiro? Se você encarnar o Kintsugi dentro de você, porque pelo caráter destrutivo você já passou. Se você encarna o Kintsugi dentro de você, você fala assim: eu vou me fazer inteiro de novo, eu vou me fazer inteira de novo. E isso não vai ser vergonha. Eu não vou esconder minhas cicatrizes. Eu não vou esconder as partes de mim que eu deixei pra trás que depois eu busquei. Eu não vou esconder partes que eu não achei mais, porque faz muito tempo que eu perdi. E aí você faz o seu Kintsugi e você volta aos seus eixos. Você volta a ser inteiro. Você volta a ser grande, a ser titã. E eu estou me aprofundando nisso porque é um tópico, esse episódio aqui, ele me toca profundamente, entendeu? A verdade é que todo mundo passa por cada uma das fases que eu tô falando aqui. A de se despedaçar, a de ir se buscar, a de se reconstruir, a de se tornar titã. E não é porque você se tornou titã que tá tudo bem. Você pode se despedaçar de vez em quando. Mas quando você vai construindo tudo isso dentro de si, você percebe que antigamente você fazia muito e não tinha retorno. E hoje em dia você tem a consciência, você tem a noção, você tem a maturidade de perceber que você merece. Você merece. Não é só o outro e dane-se você. Não, é você recebendo. Se você recebe, você retorna. Se você não recebe, você já fica assim: não é pra mim. Fazer o quê? É a vida. Eu sei que não é tão simples, mas eu gosto muito de falar sobre esse tópico. E isso não é outro dia, eu só troquei de roupa e fiz café, tá bom? Vamos continuar. O arquétipo do titã. Na mitologia grega, os titãs precederam os deuses do Olimpo. Eles eram forças primordiais, não pediam permissão para existir. Ou seja, por que eu trouxe o arquétipo do titã? Justamente por conta desse fator em específico, não pedir permissão para existir. Você não pede permissão para existir, você simplesmente existe. E você não tem que pedir permissão para ser quem você é. Você tem que só ser, entendeu? O arquétipo do titã simboliza potência estrutural.
Não é sobre dominar, é sobre sustentar. Ou seja, não é que você vai dominar tudo ao seu redor e, tipo, tudo é seu e é isso aí porque você é esse ser grandioso e potente. Não. É sobre você sustentar quem você é, a sua identidade. E não negar isso pra ninguém. Ai, mas aquele fulano disse que eu sou muito sensível. Ai, mas aquele fulano disse que eu sou muito intensa, que isso é muito exagerado. Ai, fulano disse que eu sou muito dramática. Mas, cara, é você sendo você. Não deixe ninguém envergonhar você de ser você. Reprimir você. Você é você. Aqui eu não tô falando pra você nunca mudar, pra você ser só uma estrutura sólida. Não. Eu sou a pessoa mais a favor de evolução, de amadurecimento que vocês vão conhecer. Mas tô falando assim sobre uma coisa que é sua, do seu cerne, do seu ser. Você vai mudar por causa do outro? É isso que eu tô falando que não deveria ser feito. Porque é você, entendeu? E quando é você, não tem discussão. É só você. Entenda que para você se manter nesse arquétipo, para você encarnar o arquétipo do Titã, você tem que aceitar a sua identidade como é e ser constante, entendeu? Ser constante, não é tipo, eu vou negociar a minha identidade com as pessoas porque existe toda uma coisa, um jogo de cintura para estar nessa situação. Tudo bem que a vida tem dessas de ter jogo de cintura, que tem algumas pessoas que você tem que se conectar, mas essencialmente você precisa saber que não tem nada de errado em ser você. E tá tudo bem ser você. É mais saudável pra você encarnar sua identidade e falar assim, eu sou assim. E eu não tenho vergonha disso. Do que você ir se reprimindo. Porque chega um momento que você se perde. Quando você se perde, nossa, eu não diga nada. Pensa no processo chato. Friedrich Nietzsche escreveu, torna-te quem tu és. Mas tornar-se quem se é exige abandonar súplicas emocionais. Porque quem sabe do próprio valor não disputa lugar, ocupa. Ou seja, para você se tornar quem você é você reconhecer a sua identidade, reconhecer esse ser grandioso que você é, reconhecer esse ser que não precisa implorar, que não precisa pedir licença para existir, para permanecer, para ocupar espaço. Entendeu? Você é o que você é. E quando você fala assim, não, eu estou pleno de mim, da minha identidade, e é isso, e não tem o que mude na minha cabeça. Eu sou essa pessoa, é meu jeito, eu sou assim. Não tô falando que você não deve mudar, tô falando assim que quando você encarna isso dentro de você, fala assim, eu sou assim. Não tenho vergonha de que eu sou. Não vou me diminuir pra caber em situação nenhuma, em vida nenhuma. E aí, meus amores, finalmente, quando você fala assim, nossa, eu tenho valor. Eu tenho valor e eu não vou diminuir quem eu sou pra caber na vida de alguém. E aí, as pessoas percebem, essa pessoa eu não quero perder. Essa pessoa, ela não tem medo de sair da minha vida. Essa eu não quero perder. Entende? Que quando você tem uma pessoa na sua vida que ela não tem medo de sair da sua vida, não porque, ela não se importa com você o suficiente, mas, tipo assim, ela não tem medo porque ela sabe do valor dela. Ela não tem medo. E aí você fica assim, essa pessoa se valoriza. E a gente percebe. Querendo ou não, a gente percebe. A pessoa não precisa falar, a gente percebe quando a pessoa não se valoriza. Na situação ou na vida, a gente percebe. Não sei explicar como. Talvez seja uma linguagem cíclica, que vem muito da linguagem corporal. Eu não sei. Intensidade emocional e exigência de profundidade. Vamos falar sobre esse tópico, já que a gente falou de pessoas profundas, intensas e afins. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa profunda, né? E eu acho que pessoas profundas também têm essa consciência desde cedo, que percebem as coisas de forma mais intensa, que são mais sensíveis a algumas coisas. E eu acho que a gente percebe desde cedo porque
normalmente o mundo ao nosso redor não enxerga as coisas de forma tão profunda. Então, assim, eu sou uma pessoa profunda e intensa, só que assim, eu nasci num local em que as pessoas ao meu redor não viam as coisas assim da forma que eu via. Não interpretavam o mundo da forma que eu interpretava. Não eram sensíveis da forma que eu sou, né? Acho que eu vou fazer até um episódio sobre sensibilidade depois. Mas enfim. A gente percebe. Por quê? Porque tem muito desses comentários, tipo, nossa, você é muito sensível, nossa, você é muito dramática, nossa, você é muito não sei o quê. Ocorre, acontece. Mas eu nunca neguei a minha identidade, sabe? Eu sempre reconheci que eu tinha uma forma única de ver o mundo. Eu posso nem sempre ter assumido, batido no peito, essa é minha identidade, eu sou assim mesmo. Posso nem sempre ter sido assim, porque eu tive períodos de altos e baixos na minha vida. Mas eu sempre reconheci que eu era assim. Eu acho que todas as pessoas intensas e profundas também. Algumas pessoas têm maior complexidade emocional e cognitiva. Pesquisas mostram que indivíduos com maior intensidade afetiva tendem a investir mais energia nos vínculos, perceber micromudanças comportamentais, sofrer mais com assimetrias relacionais, pessoas mais profundas, né? Pessoas mais intensas. Essas pessoas mais intensas, elas vão sentir as emoções de forma mais profunda. E como as emoções, elas têm ligação com a questão cognitiva, que é aquela coisa, o que você se emociona ao aprender é o que você memoriza. Ou seja, quando você se emociona com algum conteúdo ou com alguma coisa que você acha interessante, você aprende sobre aquilo. Aquilo entra na sua cabeça. Por quê? Porque tem essa ligação entre o emocional e o cognitivo. Eu ainda não cheguei a me aprofundar muito nisso nos meus estudos, mas é uma coisa que eu posso dizer para vocês que é real. E não só isso, né? Tem também a questão de se relacionar, que pessoas mais profundas tendem a investir mais energia nos vínculos, tendem a perceber micromudanças comportamentais, ou seja, não é só você colocando muito da sua energia em outros vínculos, você também percebe pequenas coisas, porque para você as pequenas coisas têm muito significado. Ou seja, se num dia você fala assim, oi Labs, tudo bem? Coração. E se no outro você fala, oi, tudo bem? Eu vou ficar assim, ok. Ela não disse, oi Labs, tudo bem? Coração. Será que aconteceu alguma coisa? Tipo assim, são pequenas mudanças, entendeu? A gente percebe essas coisas. Não só em uma mensagem, mas tipo no comportamento, a gente presta atenção em tudo. Pessoas profundas e intensas são aquelas que parece que leem muito bem as coisas, justamente porque as pequenas coisas para elas contam muito. Ou seja, não é sobre, você vê as coisas de forma mais profunda, mais complexa. Não, a gente tá prestando atenção em tudo. A gente tá prestando atenção até nas pequenas coisas. Isso é tipo uma forma de ser mesmo. Tipo, eu não sei não ser assim. Eu nasci desse jeito, eu acho. Prestando atenção nas pequenas coisas. E eu tenho memórias de infância, assim, de eu observando ambientes e vendo pequenas coisinhas no ambiente, assim, prestando atenção nelas. Sempre fui desse jeito. Sempre fui desse jeito. Tipo, é parte de mim mesmo. Então, eu acho que é uma coisa de pessoas profundas mesmo, não tem jeito. Sofrer mais com assimetrias relacionais, ou seja, quando você investe muito num relacionamento e, tipo, sei lá, em alguma questão a pessoa deixa a desejar. Isso vai entrar muito na sua cabeça, entendeu? Vai entrar muito na sua cabeça porque pra você, aquilo ali já é o começo de um fim, possivelmente. Ou é, tipo, um motivo de questionamento. Por que que tá acontecendo isso? Será que eu fiz alguma coisa? E aí já começa todo aquele ciclo, entendeu? Essa sensibilidade não é fragilidade, é amplitude. Amplitude. Mas amplitude exige compatibilidade. Lembra que eu falei que precisam ser compatíveis para se conectarem, né? Energias e tal. Já conectando com outro episódio. Porque quando você é profunda e se relaciona com quem opera em nível superficial, acontece uma distorção.
Você parece exigente, ou seja, se você como eu posso explicar? Se você demonstra, por exemplo, se você demonstra carinho, afeto, amor, se você demonstra de forma mais intensa, que é o seu jeito de demonstrar, e essa pessoa não demonstra da mesma forma, você fica meio assim, será que essa pessoa realmente me ama da mesma forma que eu amo ela? Tipo, na mesma intensidade? Porque pode acontecer de ter essa distinção por causa de jeitos diferentes e tal, formas diferentes de se expressar. Pode acontecer muito em relacionamentos. Eu já vi questões, tipo, pessoas não conseguirem se conectar assim porque o jeito delas de expressar amor era diferente. Aí, tipo, parecia que as pessoas nem tinham o relacionamento que elas tinham, sabe? Era só o jeito delas que era diferente e não ficava compatível. Quando, na verdade, você só está pedindo equivalência e presença. Ou seja, às vezes não é o jeito da pessoa que é diferente. Às vezes a pessoa, ela não é intensa, né? Só que, não só isso, mas ela também não se demonstra tão presente e tão recíproca com você. E aí, por você ser uma pessoa intensa, vai ser muito maior isso na sua cabeça, entendeu? Porque você tá se colocando de verdade ali. E a pessoa não. A pessoa tá tipo assim. É, complicado, entendeu? Tipo assim, vê você intensa e fala, ai, você é muito dramática quando você vai reclamar sobre isso, né? Pode acontecer. Mas a pergunta que fica é a seguinte: você quer alguém que te acompanhe ou alguém que te suporte? Porque há uma diferença muito grande, entendeu? Porque eu quero viver com pessoas que me acompanhem. Eu não quero viver com uma pessoa que, pra ela, o meu jeito de ser, existir, pensar, agir é demais. Entendeu? Eu quero ser demais, mas não demais, tipo, demais, estou saturada. Eu quero ser demais, tipo, demais, nossa, você é incrível. Eu quero ser assim. Eu não sei vocês, mas eu quero ser assim na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas pensem que eu sou demais incrível, tipo assim, ser querida, ser amada, né? Isso que é uma coisa saudável, entende? Agora a pessoa fala, nossa, você é muito exagerada. Se toque, ó, aqui, ó. Titãs não diminuem sua potência para não incomodar, ou seja, internalizem isso. Internaliza o arquétipo do titã. Se você é titã, se você é uma pessoa profunda, complexa, e que tem esses problemas de às vezes não conseguir se relacionar com algumas pessoas, que veem a sua profundidade como exagero, entendam o seguinte: vocês são titãs. Vocês, pessoas profundas, são titãs. Vocês não têm que diminuir a potência de se relacionar, de interpretar o mundo, de existir, de ser, de agir, de pensar por causa de outra pessoa. Nunca, 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 nunca. Porque Titã não pede licença para existir, não pede licença para se expressar, para ocupar espaço, não pede licença. Ele só existe, entendeu? É isso, ponto. É você reconhecer para si que isso é uma coisa linda sobre você, que você é titã, que você não tem que se diminuir por nada nesse mundo, entendeu? E que se incomodem mesmo, que seja, entendeu? Que o povo se incomodou com você, beijo, tchau, obrigado. É isso, entendeu? Outra coisa, titãs não fazem escândalo. Toma mais um golinho de café, tá? Titãs não gritam para anunciar sua partida. Eles apenas se retiram. Sem ódio, sem vingança, sem monólogo. Só o silêncio. Porque quando você entende o seu valor, você para de disputar. Você não implora para ser vista. Você observa quem olha.
Você não implora para ser lembrada. Você percebe quem se lembra. Você não implora para ser escolhida. Você escolhe quem escolhe você. Ou seja, quando você se coloca num lugar de valor, assim, você não... Quando você tem esse momento de fechamento de ciclos, de rompimento de relacionamentos e tal, você não fica tipo, ai, eu preciso dar uma cartada final, eu preciso dar uma, tipo, me despedir dessa pessoa, eu preciso falar por que eu tô me afastando dessa pessoa, eu preciso falar, eu preciso fazer um textão pra essa pessoa, eu preciso me vingar dessa pessoa, eu preciso demonstrar o quanto que eu estou revoltada com essa pessoa, o quanto eu estou saindo com raiva da vida dessa pessoa. Não. Você fala assim, quer saber, cara? Não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido pra mim, tá? Eu tenho valor, entendeu? Eu tenho valor. Eu não mereço passar por essa situação. Eu vou me retirar, entendeu? Eu vou me retirar. E você se retira com a maior paz de espírito. Pode doer? Pode. Mas você se retira com a maior paz de espírito. Tipo, não, tá tudo bem. Por quê? Você tá com a sua cabeça no lugar certo. Você tá focando a sua energia no lugar certo. Você fala assim, estou distribuindo minha energia aqui. Né? Distribuindo minha energia. Ah, esse ponto aqui, eu não tô tendo retorno. O que você faz? Ao invés de você falar assim, devolve minha energia que você não gastou, você não retornou, você não fez nada, você só deixou ela lá. Você não faz isso. Você fala assim, não teve retorno aqui. Pega de volta e se retira. Em silêncio, em paz. E vai viver, entendeu? Por quê? Porque você não precisa se colocar no lugar de implorar pra pessoa valorizar você. Você fala assim, não, se você não me valoriza, tá tudo bem. Entendeu? Tudo sob controle. Agora, se você colocar na sua cabeça, eu preciso me vingar dessa pessoa, eu preciso mostrar o quanto que ela tá errada por não me valorizar, aí você não tá se valorizando mesmo. Entendeu? Você não precisa se provar pra ninguém. Se você reconhece o seu valor de verdade, é aquela coisa. Quem tá feliz não tá reclamando com outras pessoas na internet. Não tá dando hate nas pessoas na internet. Entende? Então, quando a pessoa tá em paz, quando ela fala assim, não, eu tenho valor. Não, eu não preciso disso aqui. Não, isso é desnecessário. Então, ela realmente está em paz. Porque ela se retira em silêncio. Ela não precisa provar nada, não precisa discutir sobre nada. Eu sou a favor da comunicação sempre, né? Mas aqui a gente tá falando de cortes, né? Fins de ciclo mesmo. Tipo assim, nossa, isso aqui não dá pra... Não tem nem conversa, sabe? Tem coisas que realmente não tem nem conversa, mas eu sou super a favor da comunicação, viu? Acho muito importante. Enfim. Só mais um golinho de café. Então, quando você entende o seu valor, você não fica disputando com outras pessoas, você não fica disputando, tipo assim, fazendo joguinho, tem gente que faz joguinho, tipo assim, vamos brincar de quem responde mais tarde, tipo assim, demorou um dia pra me responder, vou demorar 3 dias agora. Cara, então, eu acho tão infantil fazer joguinho. Eu não, tipo assim, eu acho... Se eu tiver feito joguinho alguma vez na minha vida, foi na adolescência e, tipo assim, uma época que eu não me lembro. Porque, assim, eu nunca fui de fazer joguinho, eu sempre fui muito direta, sabe? Tipo assim, cara, tenho interesse, vou responder, entendeu? Eu não sou de fazer joguinho. Mas tem gente que é de fazer joguinho às vezes. Isso é tão infantil. Tão infantil, cara, por que você não simplesmente faz o que você tá com vontade de fazer? Por que você tem que ficar provando alguma coisa pra si mesmo? Ou tipo, vou provar pra essa pessoa que eu não tava esperando ela. Cara, você não precisa. Se você precisa provar, é porque você tava esperando sim, entendeu? E você quer provar que não, mas cara, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. E quando você se coloca como alguém de valor, você valoriza quem te valoriza. Ou seja, você lembra de quem lembra de você, você corre atrás de quem corre atrás de você, você investe energia em quem investe energia em você. Então, é um alinhamento mesmo.
É você recolher sua energia de onde ela não está sendo aproveitada e devolver para você, para que você devolva para outra área da sua vida. Ou deixe com você mesmo, porque não tem nada de errado em você investir energia em você. É até bom, é até recomendável. Outra coisa, você escolhe quem escolhe você. Isso é uma coisa muito importante. Quando você escolhe quem escolhe você está valorizando as pessoas que realmente te valorizam. E isso também é um ponto importante. Não é só sobre você se colocar valor e se colocar como alguém de valor e se ver como alguém de valor. É sobre você também valorizar as pessoas que dão valor para você. Isso é força. Isso é força e não arrogância. É uma coisa que as pessoas podem confundir, né? Enfim. Amar de longe também é amor. Você pode amar alguém e ainda assim não aceitar como está sendo tratada. Ou seja, não é porque você está em um relacionamento com alguém, seja lá como for, porque o amor aqui a gente pode falar em vários âmbitos, né? Em várias partes da nossa vida pode envolver amor, não só o relacionamento romântico, né? Enfim, quando você ama alguém e você tá insatisfeita com a forma que você está sendo tratado ou tratada, vou falar só um gênero. Você fala assim, não gostei, não gostei disso, entendeu? E isso não significa que você não ama a pessoa. Você vai passar por várias situações ao longo da sua vida, não necessariamente elas excluem o sentimento que você sente por aquela pessoa, entendeu? O amor, por exemplo. Isso não é frieza, é maturidade. Amar não significa tolerar desequilíbrios. Amar é uma coisa que exige duas pessoas. Para o amor continuar vivo, exige o esforço das duas pessoas, exige energia de duas pessoas, exige escolha das duas pessoas. Entendeu? Não é porque você ama alguém que tá liberada essa pessoa vai investir energia em você. Só você investir energia nela. Não tá liberado. Você pode sentir saudade, lembrar com carinho, desejar que sintam sua falta, mas você não pode se deixar de lado para manter alguém perto. Ou seja, ainda que você ame, ainda que tenha sentimentos mais complexos envolvidos, né? Porque o amor é essa coisa linda, maravilhosa. Ainda assim, você não pode deixar de se escolher. Você não pode se deixar para trás. Você não pode deixar seus caquinhos para trás. Você tem que buscar. Porque no fim das contas, se você precisa implorar para ficar, você já tá sozinha. Ih, peguei pesado. Vou até beber uma água depois dessa para dar uma pausa aí para vocês. Reflitam sobre essa frase. Reflitam. Ainda que existam sentimentos mais complexos envolvidos, como o amor, isso não justifica, isso não esclarece, isso não é a exceção da regra. Ainda que exista amor, né? Ainda que exista amor, isso não exclui que não tá certo você investir uma energia em algum lugar e não ter retorno. Se a sua energia não tem retorno, vai gerar desgaste. E se gerar desgaste, você vai ficar se sentindo mal. Você vai sentir que tá se esforçando demais por uma coisa que não retorna. Isso é tão ruim, sabe? É tão ruim. Mas nesses momentos, o que você faz? Recolhe sua energia. O que você não pode é se deixar para trás. Você pode sentir falta, você pode lembrar com carinho, mas não se deixe para trás. Por ninguém, em situação nenhuma. Entendeu? Nem que haja amor envolvido. Olha a importância disso, nem que haja amor envolvido. Se você é deixado para trás, volte e se busque. Deixe essa pessoa aqui. Volte e se busque. O que importa é você. Entendeu? É isso. A virada olímpica. Virada olímpica. Inclusive, virada olímpica me lembra a virada que a gente faz na natação, que é quando você tá fazendo. Esqueci o nome. Ai, revezamento, não sei. Mas eu sei que você faz a virada olímpica.
debaixo d'água, você dá uma cambalhota e você volta nadando. Muito legal. Ai, enfim, ó. O dia que você decide, eu fico comigo, ou seja, exatamente o que eu tava falando aqui. Quando você fala assim, não, eu me abandonei ali atrás, eu vou ali me buscar. Quando você fala, eu fico comigo, esse dia muda tudo. Não porque a dor acaba, mas porque a humilhação interna acaba. Ou seja, tá vendo que é uma situação humilhante você colocar sua energia numa coisa e não ter retorno? Você implorar por uma coisa que você já não tem, que você já tá sozinha nessa situação e você tá implorando, se colocando nessa situação humilhante pra você, pra outra pessoa. Porque a pessoa, ela vê você se humilhando. Ela não vê tipo, nossa, essa pessoa realmente se importa comigo, nossa, acho que eu vou ficar na vida dela. Ela olha e fala assim, nossa, que pessoa que não se valoriza. Nossa, essa pessoa tá tão vazia de si. Nossa, que humilhação. Se eu fosse essa pessoa, eu não faria isso. É sério, cara, é sério. Enfim, você para de correr atrás, para de justificar, para de insistir e descobre algo assustadoramente libertador. Você aguenta. Você aguenta, cara, você é forte. Você pensa assim, nossa, mas essa situação me desgastou tanto, será que eu vou sobreviver a isso? Você sobrevive. Você sempre sobrevive. Entende? Você aguenta. Você aguenta a ausência, você aguenta o silêncio, você aguenta não ser prioridade. Porque sua dignidade pesa mais do que a carência. Ou seja, quando você coloca a sua dignidade aqui, aí, ó, não tem o que faça. Não tem o que faça. Você fala assim, olha para situações e mesmo que doa, mesmo que você sinta falta da conexão, você sinta falta da pessoa, sinta falta de conversar, trocar mensagens, sinta falta da presença. Ainda que você sinta falta, antes de sequer pensar em fazer alguma coisa, se mover em direção àquela pessoa, você fala assim, não, eu valho mais do que essa situação. Eu valho mais do que ficar implorando por migalhas. Você não é ser de migalhas. Você nunca foi para ser de migalhas. Se você reconhece que você não é ser de migalhas, se você reconhece que você é ser de banquete, que você merece banquete pelo que você faz, pela energia que você investe nas pessoas, aí, meu amigo, acabou. Acabou. É você e você. E o resto, quem te valorizar, tá lá com você. Se não valorizar, paciência. Você se basta. Você vale mais do que isso. Entende? E assim como na virada olímpica, o seu objetivo não é a chegada, é o retorno para si. Então, aqui a gente está falando justamente da virada olímpica na natação, né? Que quando você tá nadando, né, e você vai fazer, vamos supor, uma piscina de 25 metros. Só que você vai fazer 50 antes de bater lá pro seu parceiro pular e fazer o mesmo percurso, né? Quando você faz a virada olímpica, você não bate lá na borda da piscina, você não bate lá e fica, porque seu objetivo não é a chegada. Seu objetivo é a jornada. E chegando lá, você faz a virada olímpica e volta. Ou seja, o objetivo não é a chegada, é o retorno para si. Igual a virada olímpica da natação. Entende? Olha que babado. Quando se recolher é força e não orgulho. Se afastar silenciosamente pode ser fuga, manipulação ou autorregulação. Quando você se afasta para preservar sua saúde mental, não é jogo, é reorganização interna. Ou seja, esse é o momento que se recolher é força, porque é a sua saúde que está em jogo, entendeu? É a sua saúde que está em jogo, não tem discussão. Isso é uma força sua. Isso não é joguinho, né? Tipo, ai, eu vou me afastar pra essa pessoa correr atrás de mim. Ai, eu vou me afastar pra ver se essa pessoa realmente se importa comigo. Não existe isso. Quando você tá escolhendo a sua saúde, é você olhando pra si, entendeu?
É você olhando para os caquinhos que ficaram pelo caminho e falando assim, preciso buscar. Não posso mais estar aqui, eu preciso voltar. Entendeu? E isso é muito corajoso. Isso é uma força absurda. Absurda, entendeu? O filósofo Jean-Paul Sartre dizia: somos condenados à liberdade. Ou seja, ser titã é assumir essa liberdade, inclusive a liberdade de sair. Ou seja, se você encarna esse arquétipo de titã, você assume a liberdade de ser exatamente quem se é. E você também assume a liberdade que as pessoas têm de sair da sua vida. Por quê? Se incomodou com você, que está sendo livre para ser quem é, beijo, tchau, tapinha nas costas, boa vida. É isso, entendeu? Você não precisa odiar para partir. Você pode amar de longe. Ou seja, se você está passando por uma situação que você precisa escolher a sua saúde, você precisa escolher você, você precisa olhar para si, precisa de um momento de introspecção. Entenda que algumas situações, algumas pessoas, alguns acontecimentos na nossa vida, eles vêm para nos ensinar, né? Eles vêm para nos ensinar. E às vezes, uma coisa muito boa mesmo, tá na sua vida. Só que você tá no momento que você precisa olhar para si. Você tá no momento que você precisa se recolher, né? Se recolher e cuidar da sua casa. Cuidar dos seus caquinhos. Passar cola nas suas cicatrizes e pintar com pó de ouro. Você tá nesse momento. E tá tudo bem. Você não precisa sair da situação odiando alguém. Não precisa. Fins não precisam necessariamente serem caóticos. Você pode sair de uma situação escolhendo si próprio e ainda falando assim: mas eu vou amar essa pessoa pra sempre. E tá tudo bem. Entende? Você pode amar de longe. Você pode amar no seu cantinho. Não tem nada de errado com isso. E isso não é ser besta, isso não é nada. Cara, se você tem um carinho pela pessoa, se você tem um amor pela pessoa, só que você precisa se recolher, faça o que você acha melhor pra sua vida. Se você acha que precisa se recolher e se cuidar, acabou. Não tem discussão, entendeu? É isso aí, tamo junto. Você não perde nada por escolher a si próprio. Você não perde nada por escolher cuidar da sua saúde física, mental, emocional. É a sua energia. É você entrando em alinhamento. Às vezes chega um momento que você fica assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E não tem nada de errado com isso. Nada de errado mesmo. É você se alinhando com você de novo. E as coisas mudam. Pode ser que no futuro faça sentido e aí vocês se reconectem, mas o futuro é incerto. Entendeu? Mas se terminar em paz, se terminar com amor de longe, tudo é possível. Entendeu? Isso é muito mais forte do que fazer escândalo. Ou seja, quando você se recolhe por força, isso é muito mais visível do que você fazer um escândalo para ser visto. Porque como é que você se recolhe, sabendo que uma situação não te faz bem, que não tá mais fazendo sentido pra sua vida? Como é que você se recolhe fazendo um escândalo porque você quer chamar atenção, você quer ser visto? Cara, mas se você não é visto e tá saindo por isso, por que você vai fazer escândalo? É uma coisa que não faz sentido, entendeu? Não faz sentido mesmo. Linha tênue entre amor próprio e armadura. Isso é uma coisa que tem que ser comentada. A gente tá acabando, tá, meus amores? Faltam 2 páginas. Existe um risco quando alguém aprende a não implorar, que é o seguinte: transformar a dignidade em blindagem permanente.
que é o seguinte: titãs sustentam, mas também sentem. Ou seja, não é sobre você se fechar para o mundo e para qualquer tipo de relacionamento. Porque, eu valho mais do que isso. Tudo bem, você pode ter momentos da sua vida que você quer ficar só, que você quer investir em si, e é isso aí, entendeu? Parabéns! Continue assim, tamo junto. Mas você tem que reconhecer que isso, você colocar uma armadura, você não tá vivendo da forma mais saudável, entendeu? Tudo bem, cada um tem seu meio de viver o mundo, de interpretar e tal, ok, tudo certo. Mas o seguinte acontece: quando você coloca uma armadura, você se blinda de várias coisas, mas ao mesmo tempo, alguma hora vai cair. Alguma hora vai cair. Quando cair, o problemão que vai ser, eu não diga nada, entendeu? O objetivo não é nunca mais precisar, é nunca mais se abandonar. Porque interdependência saudável não contradiz força. Você pode ser potência e ainda desejar reciprocidade. Então, não é sobre você se fechar para o mundo, se fechar para relacionamentos. É sobre você falar assim: ok, eu preciso me valorizar. Eu não posso me abandonar. Eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Mas tá tudo bem você querer se relacionar com outras pessoas, tá tudo bem você querer reciprocidade, tá tudo bem você querer viver outras relações, outras experiências, e tá tudo bem, entendeu? Você só tem que colocar na sua cabeça que você não pode se abandonar. Mas você não pode fazer com que isso seja uma armadura, porque aí essa armadura vai se desgastar com o tempo. E quando ela cair, vai ser um desabamento de lágrimas e tristeza e um monte de coisa que você sustentou, entendeu? Você tem que sentir, absorver, deixa bater na cabeça, sente mesmo, entendeu? Você só supera quando você sente, quando você assume pra si e fala assim: é isso aí, é isso que eu sinto mesmo. Acontece, entendeu? Tem que assumir pra si próprio. E sentir, entendeu? E isso não é sobre você deixar de se relacionar, é só sobre você olhar pra si antes de se relacionar com outras pessoas e falar assim: eu mereço ser valorizado, eu mereço isso porque eu entrego isso, eu mereço reciprocidade, entendeu? É sentir a dor no peito e mesmo assim dizer: eu me escolho. Ou seja, você ainda vai viver experiências, você ainda vai se machucar às vezes, você ainda vai sentir dores. Não tem como você se blindar disso, mas é você falando assim: eu me escolho. Diante dessa situação, eu me escolho de novo. Eu me escolho hoje, eu me escolho amanhã e eu me escolho para sempre. É querer que sintam sua falta, mas não se diminuir para provocar isso. Ou seja, tá tudo bem a gente querer que as pessoas sintam nossa falta. É normal. A gente quer ser querido, a gente quer ser amado, quer ser lembrado, mas não de forma que você se diminua para isso. Não de forma que você se coloque em uma situação que não faz sentido para você, não faz sentido para quem você é, só para você ser gostado por aquela pessoa, sendo que na verdade você só tá colocando uma máscara porque você não pode ser quem você é de verdade com aquela pessoa, porque aquela pessoa não tolera a profundidade de quem você é. Não vale a pena. A gente quer ser amado, mas isso não vale a pena. É perceber que você sente mais e aceitar que nem todo mundo tem a mesma medida. Então, ok, tá tudo bem você ser uma pessoa intensa. Mas você tem que entender também que as pessoas não vão viver, sentir e pensar da forma intensa que você pensa, sente e age, né? Não tem como. Até porque você é um ser completamente único. Completamente único mesmo. Eu posso estar falando de pessoas profundas nesse episódio, mas você é um ser completamente único. Ainda que você seja intenso como outra pessoa que também está ouvindo, ou até como eu também, somos pessoas completamente diferentes.
entender que pessoas são diferentes e agem diferente, sentem diferente, intensidades diferentes, isso é a coisa mais humana do mundo. Não tem como a gente querer que as pessoas se sintam igual a gente, pensem igual a gente. Não tem como. A gente pode ter pessoas muito alinhadas com quem a gente é, mas nunca vai ser igual. Entende? E cobrar isso dos outros não é justo. Não é justo, entendeu? Tudo bem você cobrar reciprocidade. E nem é cobrar, porque isso é uma coisa que não se cobra. Entendeu? Não se cobra reciprocidade. Você pode exigir na sua cabeça. Agora, exigir pro outro, não. Isso não. Isso não te faz demais. Isso te faz rara. Ou seja, você ser uma pessoa tão profunda do jeito que é, isso faz você uma pessoa entre muitas outras. Não só porque você é um ser completamente único, mas também porque você é parte de um grupo de pessoas. Eu não sei o tamanho desse grupo, mas é parte de um grupo de pessoas que percebem o mundo de forma diferente, que sentem o mundo de forma diferente, que é mais sensível ao mundo. Isso é a coisa mais linda do mundo. E faz dessas pessoas raras, porque elas não são comuns, por assim dizer. São incomuns. São pessoas que sentem o mundo de forma diferente. Isso é lindo. É lindo demais. Assuma sua identidade. Você não nasceu para implorar atenção. Pega a visão. Você não nasceu para implorar atenção. Você não nasceu para disputar espaço. Não nasceu para convencer alguém a te valorizar. Você não pode se encolher para caber. Você não pode negociar sua saúde mental. Não se negocia saúde mental. Não pode implorar por algo que deveria ser natural. Ou seja, reciprocidade é uma coisa que não se implora. É natural. Se a pessoa não corresponde, acabou. Não se implora por isso. Não se investe energia onde você não tem retorno. Entende? Se um lugar exige que você se encolha, então ele não te merece e nem te pertence. Porque você não tem que se diminuir para caber em lugar nenhum, entendeu? Você não nasceu para disputar espaço com ninguém. Se você não é a escolha, se retire, entendeu? Você não nasceu para disputar. Você nasceu para ser, para existir, para ocupar. Se você não tem uma cadeira reservada para você, então se retire, entendeu? Você não tem que ficar implorando, esperando o lugar desocupar. Não. Uma pessoa que quer que você esteja na vida dela, que quer que você ocupe um espaço na vida dela, ela reserva para você. A cadeira tem o seu nome. Essa cadeira, só você senta nessa cadeira. Mas se você não tem cadeira, se retire. Entendeu? Se retire. Você não nasceu para convencer alguém a te valorizar. Não existe isso de você convencer alguém a valorizar você. Só você sabe o valor que você coloca em você. E se outra pessoa não te valoriza, cabe a você recolher seus valores, sua energia e se retirar. Porque você só deve aceitar algo que você acha que merece. Entendeu? Se você tá investindo muito numa pessoa e essa pessoa não tá te valorizando, você tá sentindo que não tá tendo retorno, não se implora por valor. Não se implora por uma pessoa olhar pra você e falar, nossa, essa pessoa eu quero ter na minha vida pra sempre. Você não pede isso. A pessoa simplesmente sente isso em relação a você. E se uma pessoa não sente isso, não significa que você é menos, que você não tem valor. Só significa que essa pessoa não te valoriza, que ela não viu o quão grande você é, o quão importante você pode ser pra alguém, o quão valorosa você pode ser pra alguém. Paciência. Paciência pode acontecer, né? Mas isso não te diminui. Você não pode se encolher para caber. Ou seja, se você precisa se moldar para entrar na vida de alguém, já tá errado. Já tá errado, porque para você estar na vida de alguém que esse alguém te valoriza, já tem um local só para você, que você pode ser inteira dentro desse lugar e ainda vai caber você, entendeu? É como se a pessoa reservasse um quarto só para você e fala assim, pode encher esse quarto com o que você quiser, entendeu? É isso. É basicamente isso. Quando você é uma pessoa escolhida.
valorizada. A pessoa não reserva só uma cadeirinha pra você. No início pode ser só uma cadeira, mas depois é um quarto inteiro. E quanto mais espaço você quiser ocupar, a pessoa vai abrindo portas e mais portas na cabeça dela, na vida dela, pra você, entendeu? Quando ela te valoriza. Você não pode negociar sua saúde mental. Ou seja, se sua saúde mental tá em jogo em uma situação, não se negocia. Não se negocia, não se coloca nesse lugar de eu não vou olhar pra mim. Olhe sempre pra si. Olhe sempre pra si. Maratona todos os episódios, se for preciso. Olhe sempre pra si. Olha o tanto de conteúdo que eu tô trazendo pra vocês sobre esses assuntos, que todos estão conectados. Entendeu? É isso, basicamente. Você não pode implorar por algo que deveria ser natural. Ou seja, se alguém não te valoriza naturalmente, se alguém não investe energia em você naturalmente, se alguém não é recíproco com você naturalmente, problemas. Problemas, entendeu? Tipo, não tem o que fazer nessa situação. Se a pessoa não investe naturalmente, por que você vai querer forçar? Forçar vai ser até pior. E não se força esse tipo de coisa. Tem que ser natural. É você olhar pro espelho, olhar pra si mesmo e falar assim: eu sou titã. Eu não nasci pra disputar lugar. Eu nasci pra ocupar espaço. Com consciência. Ocupar espaço com consciência. Eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. Eu tô aqui porque eu tenho valor. Eu tô aqui porque eu sou valorizada. Entendeu? Ocupar espaço com consciência. Onde me cabe, meu lugar tá reservado. Lembra que eu falei da cadeira? Titãs não explicam amor. O amor, ele vem naturalmente. Eles valorizam equivalência, reciprocidade, genuidade. Ou seja, não tem conversa. Quando você se reconhece como esse papel de titã, você fala assim, cara, eu mereço tudo de bom. Eu mereço tudo de bom. E se eu não tenho tudo de bom, vai vir pra mim em algum momento, de alguém, naturalmente. E eu não vou precisar me esforçar. Não vou precisar ficar tipo, meu Deus, eu preciso. Não, vai vir. Vai vir, você já é inteiro. Você já é esse ser incrível. E você se valoriza. Você se coloca no lugar assim, eu mereço estar aqui. Eu mereço ocupar esse espaço. Eu mereço tudo de bom. E quando você fala isso pra si, as pessoas começam a ver isso em você também. Pode ser que algumas não vejam, mas outras vão ver. Vão falar assim, essa pessoa aqui eu não quero perder. Essa aqui eu quero pra mim, na minha vida. Eu quero que essa pessoa me acompanhe. Meus amores, tivemos que mudar o ângulo porque o celular tá carregando agora. Enfim. Quando dois titãs se encontram. Existe uma mentira que a gente aprende desde cedo. Que é que o amor é intensidade caótica. Que o amor é insegurança. Que o amor é sofrer e resistir. Que o amor é provar o tempo inteiro. Por um momento da minha vida, um longo período da minha vida, eu pensei que o amor era isso, né? Eu tinha esperança de que fosse outra coisa. Mas o que eu tinha no momento era só isso. Era esse amor caótico, inseguro, que exigia esforço. E tipo assim, isso era amor mesmo? Eu acho que não. Hoje em dia eu olho e penso assim, não era. Não era mesmo, tipo assim. Quando você conhece o amor, você sabe distinguir uma coisa da outra. Você fala assim, não, isso era amor. Aquilo ali eu não sei o que era. Já confundi ansiedade com paixão, normal, acontece. Já confundi instabilidade com profundidade, já me ocorreu. Já achei que quanto mais difícil, mais verdadeiro era. Nossa, esse é o pior erro que a gente comete quando a gente tá se relacionando, achando que a dificuldade significa que tem valor. Não necessariamente. Não necessariamente, viu? Mas não, isso não é amor. Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for. Porque amor não é implorado. Amor não é disputado. Amor não é sobrevivência emocional. O amor é descanso. O amor é paz. O amor é respirar fundo e falar assim, ai, que bom que eu tenho você. Entende? Isso é amor de verdade. Não é tipo, nossa,
essa pessoa fala comigo uma semana e na outra ela some. Ai, mas ela volta e ela me traz flores e a gente sai no encontro. Mas, cara, quando você passa por relacionamentos, você entende que o amor não é caótico. O amor é a coisa mais pacífica do mundo. A coisa mais linda do mundo. E você fica assim, cara, como vale a pena? Algumas coisas valem a pena. E isso vale a pena, entende? E isso é lindo. Quando você vive isso, é lindo de verdade. É lindo, você fica assim. E eu falando sobre isso com um sorriso no rosto. Vocês estão vendo? É porque, nossa, chega, bate no corpo de um jeito diferente, sabe? Eu não consigo não falar sobre amor sem sorrir. Vocês têm noção disso? Enfim, isso é o maior reflexo do efeito que o amor de fato faz na gente. O amor de fato, ele nos traz calmaria, paz, felicidade, entendeu? É você falar com um sorriso no rosto e não conseguir tirar o sorriso do rosto enquanto você tá falando sobre isso, entende? Isso é o efeito que o amor tem sobre a gente. Não é uma coisa que você se acostuma a dormir chorando, não é uma coisa que você se acostuma com a inconstância, não é uma coisa de tipo ciúmes possessivos porque você acha que isso é amor. Não é uma coisa de tipo, essa pessoa não me traz segurança nenhuma. Entende? Entra até dependência emocional no meio. Isso pode acontecer também. E a dependência emocional, ela pode ter dois fatores que fazem ela se intensificar. É a questão da pessoa ser insegura e a questão da pessoa com quem ela se relaciona manipular o relacionamento. Pode acontecer. Pode acontecer só da pessoa ser insegura e por conta disso ter dependência emocional. Pode ser que a pessoa seja insegura por causa da manipulação. Pode ser que a pessoa não seja insegura e se torne insegura por causa da manipulação. Enfim. Quando dois titãs se encontram, não existe disputa de espaço. Não existe jogo de silêncio. Não existe medo constante de perder. Porque eles se encontram. Eles vão no encontro um do outro. Não tem jogo, não tem conversa, não tem nada. Eles se encontram no meio do caminho, entende? O que existe é a escolha diária, tranquila. Ou seja, as pessoas constantemente se escolhem no amor. Constantemente. Constantemente. E não é uma coisa que exige esforço, é natural. É sincero, entende? Dois titãs não se completam porque são metades. Eles se encontram porque são inteiros. Ou seja, só quando duas pessoas são inteiras, elas conseguem se encontrar e construir um amor. Construir algo sólido. Construir algo que dure. É só nesse momento que ocorre isso. Quando essas duas pessoas se encontram na inteireza delas. Nenhum precisa se escolher. Nenhum precisa se provar. Nenhum precisa implorar. Porque eles são inteiros ali dentro. Eles são valorizados ali dentro. Não tem um peso de um lado só. As duas pessoas estão colocando energia ali e é isso aí. Elas colocam um pouco de um lado, um pouco de outro e vão equilibrando a balança. Entende? Elas estão lá inteiramente. E elas são reconhecidas inteiramente. Elas têm o valor atribuído a elas conforme ambas reconhecem o valor uma da outra. Entende? Enfim, o amor flui porque não nasce da carência. Nasce da abundância. Ou seja, as pessoas são tão inteiras de si que elas transbordam uma a outra. Isso é tão lindo, cara. Quando você experimenta um amor assim, você percebe o quanto aceitam migalhas antes. Não por fraqueza, mas porque ainda estava aprendendo seu próprio tamanho. Ou seja, quando você aprende o próprio tamanho que você tem, você para de aceitar pouca coisa. Você fala assim, eu mereço banquete, eu não mereço migalha. Eu não sou pombo pra comer migalha, eu mereço banquete, entendeu? Eu mereço banquete, eu mereço sentar na ponta da mesa, eu mereço que me sirvam, entendeu? É isso. Isso não é você se colocando lá em cima, é você reconhecendo o valor que você tem, entendeu? O amor saudável não ativa seu medo, ele acalma seu sistema nervoso. Ou seja, o seu sistema simpático, ele não fica assim, luta ou fuga, o que eu faço?
Não fica assim. Você sente paz, você sente conforto, você sente assim, eu tô em casa, aqui eu posso ser inteira, aqui eu sou valorizada, aqui eu não tenho que ter medo de perder essa pessoa, porque ela me valoriza, entendeu? É isso. Ele não é adrenalina, é segurança. Ele não te faz questionar seu valor, ele confirma. Ou seja, a pessoa sabe o seu valor e fala assim, eu te valorizo, eu não quero perder você, eu quero ter você pra sempre. É isso. O amor é isso. E aí você entende. Você nunca foi difícil demais de lidar. Nunca, nunca. Porque as pessoas tendem a fazer a gente acreditar nisso. Mas na verdade não é. Na verdade a gente simplesmente não foi reconhecido. A gente simplesmente não foi valorizado por quem somos. Entende? E quando a gente é valorizado por quem a gente fala assim, então o problema não era eu. Esse tempo todo o problema não era eu. E isso nossa, não tem palavras pra descrever isso. Isso é tão libertador pra uma pessoa, sabe? Você só estava tentando ser gigante em lugares pequenos. Ou seja, quando você consegue ser gigante com alguém que é gigante junto com você, não tem tipo, nossa, você é demais. A pessoa fala, nossa, você é demais, mas tipo, nossa, você é incrível, cara. Cara, você é incrível. Você não fala tipo, cara, você é muito exagerado. Você fala assim, nossa, essa pessoa é tão complexa. Como eu amo essa pessoa do jeito que ela é. Entende? Isso é tão lindo, cara. Isso é tão lindo. Quando dois titãs se encontram, o amor é paz, parceria, construção e reciprocidade natural. Que é a coisa mais linda do mundo, cara. Eu desejo muito que todo mundo viva um amor. Eu conheço. É a coisa mais linda do mundo todo, assim, tipo. Nossa, eu não tenho palavras pra descrever, cara. Eu fico emotiva. Eu fico emotiva. Enfim. Ou seja, você não nasceu pra implorar por amor. Você nasceu pra viver um amor. E eu desejo muito que vocês vivam um amor. Porque vocês são titãs, caras. Vocês são titãs. Reconheçam a grandiosidade que vocês são. O titã, ele não suplica, porque ele reconhece seu próprio valor.